Amados, vamos falar um pouco hoje também sobre crer e receber. Já ouvimos várias vezes, e todos nós, todos os crentes, crentes ou não crentes, já ouvimos várias vezes a falarmos que o justo viverá pela fé, que não há outra forma de recebermos as coisas da parte de Deus se não for pelo intermédio da fé. Mas exatamente o que é fé? Eu vou explicar um pouco sobre aquilo escrito em Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. A palavra fundamento significa certeza, realidade, firmeza, confiança. Daquilo que ainda não recebemos ou não vimos, mas temos a certeza que nós temos o que nós precisamos. Isso aqui é exatamente a definição da fé. Agora, falamos um pouco, essa primeira parte, uma pequena lição de crer e receber. Existe um processo. O processo de crer e receber. O processo de crer começa quando nós começamos a desejar algo. Você começa a desejar alguma coisa, seja saúde, você está doente, precisa da cura, seja casamento, você precisa de um casamento, precisa de um emprego, precisa de uma casa, precisa de um carro, precisa de ter alguma coisa. Então, é um desejo que nasce no coração do homem e que é de Deus. Exatamente, Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, nós temos desejo de ter as coisas que Deus fez na face da terra para que nós possamos viver. É exatamente isto. Então, você começa a desejar. Só que o que você está a desejar, você não tem, ou até não tem como tomar a resposta que você está a desejar. E sendo cristão, então você aprende os métodos de confiar em Deus. Que através do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça, da sua proteção, para que Ele possa te conceder a misericórdia de primeiro entender os propósitos e te ensinar os métodos e você fazer o que você deve fazer, porque Deus não vai fazer o que você pode fazer. E você também não vai conseguir fazer o que Deus pode fazer. Então, aqui no processo de crer e receber, temos exatamente a primeira parte nossa. Deus, por intermédio do seu Filho amado, nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele já fez tudo na cruz do Calvário. Efésios 1, verso 3. Bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Então, tudo que você precisa, Cristo conquistou. Agora, tendo Jesus conquistado tudo, para nós, os filhos, que já morreram há 2000 anos, você, por exemplo, ainda tem menos de 100 anos, tem 100 anos, mas menos de 100 anos, exatamente. Então, nós nascemos, crescemos num ambiente muitas vezes diferente, uns cresceram no ambiente cristão, outros cresceram num ambiente mundano, mas no seu crescimento, na sua dinâmica, nos desafios da vida, alguma vez se encontraste com Cristo. Ou ainda nunca se encontra com Cristo, mas acredita em Deus. Acredita em Deus. Agora, como você receber alguma coisa da parte de Deus? Existe um processo. Primeiro você deve acreditar que o que você está a pedir exatamente é da vontade de Deus. Se o que eu estou a pedir é da vontade de Deus, então eu vou receber. Agora, se o que estou a pedir não é da vontade de Deus, você não recebe. A lição da vontade de Deus ainda não é essa, depois eu vou dar uma segunda lição, as coisas da vontade. Mas aqui eu vou explicar um pouco sobre fé. Ou ficar focado sobre fé. No verso 6 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima a Deus creia primeiro que Ele existe e Ele também é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero decifrar um pouco aqui o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário e é fundamental e é dispensável que você e eu que precisam de alguma coisa da parte de Deus, a primeira condição número 1, deves crer primeiro que Deus existe. Deus não é uma fábula. Deus não é um vento. Deus é alguma coisa de pensamento do ser humano, não. Deus é uma realidade, é uma existência. Antes de nós termos existido, Ele já existiu desde antes. Isaías 43, verso 10. Antes que o mundo existisse, eu sou. E antes de mim não se formou. Depois de mim nenhum haverá. Verso 13, operando eu, ninguém impedirá. Então, você deve ter essa consciência que eu estou a pedir algo a alguém superior, o fundador de todo o universo, e Ele é real, Ele existe, e Ele é poderoso, e Ele também é recompensador. A palavra galardoar significa recompensar,
E posso perguntar assim, por que o mestre fala uma coisa e explica, porque você está aqui no canal do mestre, o mestre tem que explicar muito bem, porque há linguagens que muitas vezes em outro contexto não são bem compreensíveis. O meu propósito aqui é te fazer entender o que Deus quer que você saiba. Esse é o meu propósito. O meu propósito não é falar aqui português de alto nível e depois meter em confusão as pessoas, não. A todos os níveis nós falamos. A palavra galardoar significa recompensar. Então ele deve querer isso, que ele é recompensador daqueles que o buscam. A palavra buscar significa daqueles que querem alguma coisa da parte dele. Aqueles que querem, que acreditam, que estão precisando, que estão esperando por ele. Então aqui não sei o que o irmão precisa. Se é saúde, se é emprego, se é negócio, se é projeto, se é carro, se é casa, se é casamento. Mas existe um processo de querer e receber. Para completar esse raciocínio aqui, voltamos um pouco no verso 10 de Hebreus, e no verso 10 de Hebreus, no capítulo 38. O capítulo 38 diz assim a palavra de Deus. Mas o justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esta exatamente é a mensagem-chave para introduzirmos aqui dentro desse contexto. Crer e receber, o processo de crer para receber. Significa você primeiro crer. Deus existe, Ele é real, Ele prometeu a minha saúde e é da vontade de Deus. Ele prometeu o meu casamento, é da vontade de Deus. Ele prometeu o bem-estar, é da vontade de Deus. Ele prometeu ser rico, é da vontade de Deus. Ele prometeu ter os bens, é da vontade de Deus. Então você está aqui no centro da vontade de Deus. Só que isso tudo não é suficiente para você receber. Receber é um processo. Agora, um processo significa é uma caminhada. Vou dar exemplo de alguém que sai de uma cidade para outra cidade. Aqui o contexto aqui africano, o contexto, por exemplo, angolano é diferente do contexto da Europa, contexto da Ásia, da Índia. Então é diferente. Mas vou só dar exemplo. Você está saindo de uma cidade para outra cidade. Você está disposto para ir para uma outra cidade. E se você está para ir, porque tem alguma coisa para ir fazer outro trabalho em outra cidade. Só que você vai encontrar engarrafamento. Você vai encontrar obstáculos, muitas vezes até buracos. Como nós aqui na África, está cheio de buracos. Então, você vai encontrar buraco, vai encontrar charcos, vai encontrar impedimentos, vai encontrar tudo. E muitas vezes o pneu fura. Isso não te faz você recuar, exatamente, voltar para trás, dizer assim, não vou mais chegar na cidade porque o meu pneu furou, porque não encontrei engarrafamento, não encontrei impedimento ali, não. O teu propósito é chegar para outra cidade. Então, os obstáculos que você encontrar no meio, vai se esforçar para superá-las. Todos os obstáculos podem ser superados. Superá-los e superar todas as circunstâncias que você encontrar. Você encontrar circunstâncias, você vai superá-las. Vai encontrar obstáculos, você vai superar. Exatamente isto. Então você não vai parar porque o pneu furou, então vou ficar aqui na recaixotagem, encostar o carro e vou voltar para trás, não. O fornecedor vai pedir ali o homem para tirar, ou ter um pneu ali de ocasião, qualquer coisa para colocar no carro, mas o teu propósito é chegar. Mas isso muitas vezes não colocamos no mundo espiritual. Há uma deficiência grande de nos mantermos no processo de crer e receber e chegar, ou de começar a receber. Há uma deficiência de compreendermos esse propósito e esse desafio. Quando nós encontramos dificuldade, você está pedindo alguma coisa, um casamento, de repente o problema no casamento aumenta, marido se revolta, a mulher se revolta, começa a situação de doença, começa o problema de finanças, começa o problema de calúnias, e você pensa assim, não, tenho que desistir. Parece que essa mulher não dá mais, essa mulher já não dá. Mas você decidiu ficar com essa mulher para casar com essa mulher. Você decidiu ter esse emprego, porque é o seu emprego. Você decidiu ser homem de negócio, então encontrou dificuldade, concorrência desleal, o negócio foi à falência, alguém te burlou, alguém te prejudicou, alguém te caluniou, falsas informações. Papai, que não dá mais para ser empresário, porque afinal, se ser empresário, assim não vale a pena. Então você vai ser um medíocre, a ser um fracassado. Porque Satanás, se consegue te apanhar em flagrante delito, numa grande fraqueza, num propósito que ele sabe que esse propósito é lá o propósito de Deus, e você recua, ele vai te apanhar em tudo que você desejar e sempre vai recuar. Esse é o problema que acontece. Por isso que aqui a Bíblia diz assim: se recuar, a minha alma não pode se agradar dele. Por que a alma de Deus não se agrada de ti? A alma está o pensamento e deseja a vontade de Deus.
Exatamente isto. Por que não pode se agradar de si? Porque quando você abandona a fé, abandona esse mundo de vida, de viver pela fé, vai acionar um mecanismo mundano. Então, tudo que há no mundo e todo o sistema mundano é oposto à vontade de Deus. Vou só te pegar um pouco, Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Significa, não importa quem você é, não importa o que você é, não importa o que você pensa, a tua lógica toda você pode colocar ali. Mas se você se fizer amigo do mundo, por vontade própria, você se faz inimigo de Deus. Então, por isso que nós estamos aqui a ver que se recuar, a minha alma não pode se agradar disso, porque se recuar, vai acionar o mecanismo do mundo. Exemplo, vou dar um exemplo. Qual é o mecanismo do mundo? Quer ter dinheiro, vai na casa do quimandeiro, vai banhar, vai burlar, vai pisar os outros, vai enganar, vai roubar, vai fazer tudo para você ter o dinheiro que você tem, mas prejudicando a vida e o bem-estar das outras pessoas. Isso já Deus não aprova. Vai banhar, vai entrar na bruxaria. Eu tenho muitos testemunhos. Futuramente eu vou ter muitos testemunhos ali no nosso canal. Mas encontrar muitos testemunhos de muitos bruxos que já se converteram até aqui eu estou a falar, administrando essa pequena palavra. Já se converteram mais de 17 feiticeiros a Cristo no ministério com o qual o Senhor me levantou. 17 feiticeiros comprometidos com o diabo, que muitos deles já estavam há mais de que 20, 30, 15, 7, 8 anos no mundo das trevas. Mataram muita gente. Infelizmente mataram muita gente. Então, no meu gabinete você encontrar muitos cadernos de cada feiticeiro, como ele entrou. Então, muitas explicações estão lá. Então, quando estiver a falar coisa do mundo espiritual, você entender um pouco sobre esse assunto, ou quando estiver a falar um pouco sobre o mundo e Deus, ou o mundo espiritual, a diferença entre o mundo espiritual de Deus e o mundo espiritual do diabo. Você entender muito isso. Mas essa não é a lição, só foi abrir ali uma janela para podermos entender. Estamos aqui a falar de coisas e factos muito reais. Esse processo de receber, se você recua, vai acionar um mecanismo do mundo. Acionando um mecanismo do mundo será muito grave, porque você vai ter que pagar consequências, para você ter o que você quer. Por que Jesus disse, a palavra nos diz que nós temos que viver pela fé? Primeiro, você já foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus não fez você já como um robô. Não, nós não somos robôs. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Agradecer, por favor, repita comigo. Diga comigo, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Mais uma vez, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então, quem olha para ti, vê a representação de Deus na face da terra. Nós temos o poder criativo de Deus, que mais nenhum ser tem na face da terra. Temos aqui animais mais grandes, como elefantes, são muito grandes, mas não têm o poder de criar coisas. O único ser que Deus colocou o poder criativo dele somos nós, humanos. Por isso que ele declara, lá em Gênesis 1, verso 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o único ser que tem a capacidade de agir como Deus, fazer as coisas como Deus faz as coisas, é o homem. É o homem. Por isso que você vê hoje o mundo, a tecnologia está desenvolvendo, é a capacidade que Deus nos deu. Infelizmente estamos a usar as coisas no lado negativo, mas se tivéssemos entendimento de colocarmos essas coisas no lado positivo, amados e amadas, o mundo seria um canto do céu aqui na Terra. Infelizmente não é assim, porque Satanás invadiu o planeta Terra com seus demônios, com todo o seu sistema, tomou o coração do coração do homem, que o próprio homem que Deus fez a sua imagem, a sua semelhança, ou se torna inimigo do próprio homem, mata o outro homem, destrói o outro homem, também fazendo coisas pela experiência, pela consciência, pela natureza de criação que ele tem, para criar coisas para matar o outro homem. Infelizmente. Mas estamos aqui a falar um pouco sobre o processo de crer e receber. Então, quando você recua, você se apoia no sistema do mundo. O sistema do mundo se opõe ao sistema de Deus. Agora, o que você deve fazer? Volta para o verso 36, diz assim: porque necessitais da paciência, 36 do capítulo 10, estamos no mesmo capítulo 10 de Hebreus, lemos o 38, agora voltamos um pouco para o verso 36. Porque necessitais da paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que significa a palavra paciência?
Na palavra, se nós abrirmos a mala da paciência, vamos encontrar perseverança, vamos encontrar o contexto da firmeza, crença, não desistir, firmeza. Então, esses conteúdos todos estão lá na palavra paciência. Falando na palavra paciência. Por que tem que ter paciência? Porque o processo de querer receber tem desafios, que eu acabei de dar aqui exemplo da sua caminhada, do obstáculo que nos encontramos. Agora, se você pensar que o obstáculo vem para te impedir para você não chegar, ou até se você pensar assim, o meu pneu furou, então para isso eu devo desistir de chegar no destino que eu estou a ir, alguma coisa está errada contigo. Ou muito menos você não sabe o que você quer. Então é exatamente isto em todas as áreas da nossa vida. A determinação, a paciência, a perseverança é fundamental nesse desafio de crer e receber. Agora, no momento de perseverança, o que você faz? De vez de você buscar os conselhos mundanos, de vez de você pensar que não vou conseguir, está piorar, está difícil, abrir a sua boca e começar a falar tudo negativo, porque Provérbios 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da sua língua. O que você falar é que você vai viver. O que você falar é que você vai viver. Não tem outra coisa. Está bem claro. Está bem claro. Oséias 4, verso 6, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Nós estamos em frente de um inimigo verdadeiro e real. Um inimigo inteligente. Ele não é sábio, mas é inteligente. Satanás não é sábio, mas é inteligente. E por causa da sua inteligência, está arrumando o mundo, porque a sabedoria é o princípio do temor a Deus. Então, não teme a Deus, não tem sabedoria. Mas exatamente ele tem conhecimento, ele tem a ciência, ele tem inteligência. Então, se não se assumir a sua identidade, saber o que você quer de concreto, é como aquele irmão de dou um exemplo de uma pessoa que está exemplo na paragem do táxi. Está aí, ele quer ir um exemplo numa cidade que se chama Coimbra. Então está para ir, olha, Coimbra, ele está a olhar. E o taxista olha para isso, mas esse que está indo em direção, estamos aí. O cobrador desce e fala com ele. Amado, nós estamos indo para Coimbra, onde é que vai? Não sei, Deus sabe. Então esse camarada, com a mala dele bem gravatado, vai ficar ali na paragem para todo dia até ficar de noite lá. Até quando dá conta que já está escuro, fica com medo, vai voltar para casa e nunca viajou. E é assim que muito cristão é. Não sabe o que ele quer. Hoje quero casa, amanhã quero carro, amanhã quero emprego, amanhã quero negócio, amanhã quero tudo. Mas nunca fica firme em nada. É como um vento que sopra. É como um vento que sopra. Hoje para aqui, hoje para ali. É como uma pessoa que não tem certeza o que ele quer de concreto. Então essa pessoa não pode esperar nada da parte de Deus. O que nós temos que aprender? É firmeza. Você quer o casamento? Firma-se. Sabe que você vai encontrar desafios, vai encontrar guerra. É capaz de você, se você já é amigado, é capaz que você depois vai dar conta que a tua mulher está mudando de comportamento, o teu marido está mudando de comportamento, que existem forças que não querem que você tenha marido, que você tenha casamento. Porque sabe que a família é instituição de Deus. E onde há união, de derrama bênção, vira para sempre. E o diabo conhece muito bem isso, meu querido. Ele vai enfrentar o teu casamento, vai trazer problemas, vai trazer com circunstâncias, vai trazer comportamentos. Agora o que você vai dizer? Vai dizer assim, Satanás, você não tem poder sobre o meu casamento. Eu vou casar, vou. E eu tenho uma família digna, tenho. Eu tenho filhos dignos, tenho. Eu tenho, sou abençoado, sou. Não vou ser abençoado, eu sou abençoado no nome de Cristo. Você não tem poder para tirar a paz na minha casa. Vai vir luta, vai vir desafio. Você vai chegar um dia quando der conta, casou, o casamento estabelecido, a família estabelecida, olhar para trás, já passaste muitos obstáculos. E você vai se tornar amanhã um vaso, um testemunho para as outras pessoas. Então, esse processo de querer receber, essa é a primeira lição, só para abrir entendimento. Temos quase 7 lições do processo de querer receber. Depois vais acompanhando o nosso canal, vais dar conta exatamente para também despertar a tua atenção e você também despertar a atenção das outras pessoas através dessa mensagem, porque cada momento que eu estou falando, o Espírito Santo está falando contigo. E a coisa que não sai da minha boca, mas o Espírito Santo está a falar. Pela sua vida, por aquilo que você quer, muitas vezes há erros que você tem cometido, exatamente no processo de querer receber. Você pensa que só orou, acreditou, falou de Jesus Cristo, então tem que já receber. Não. A coisa que você orou de imediato chegou, mas há coisas, amados e amadas. É preciso um processo. Se leres agora o livro de Deuteronômio, capítulo 8, vais encontrar ali que Deus levou o povo dos hebreus para ir para a terra prometida, exatamente. Eles encontraram o processo, Deus teve que levar num processo para testar os seus corações, porque a coisa que você ainda não está preparado para receber. Eu só estou a dar aqui um exemplo. Um irmão pedia emprego, bênção,
E oramos, Deus lhe deu uma bênção. Só que quando recebeu a bênção, até perdeu-se da igreja. Perdeu-se da igreja. Porque não estava preparado para receber a bênção. Estava preparado para receber a bênção. E para isso Deus não quer que a gente caia nessas armadilhas medíocres de Satanás. Então precisa preparar-te a ti e a mim. Temos capacidade para suportarmos que quando recebermos a bênção, o nome do Senhor seja glorificado. Seja casamento, seja saúde, seja paz, porque alguém está na igreja, está a pedir saúde, para depois voltar para o mundo para ir arranjar namorada, para arranjar namorados. Então esse não é o propósito de Deus. Logo está fora do contexto da vontade de Deus. Então eu preciso, não porque Deus não quer curar essa pessoa, quero curá-lo. Só que como ele sabe que se ele voltar para o mundo é capaz de morrer, porque o espírito vai voltar sete vezes mais, o que é que faz? Então arrasta-lhe um tempinho. E o que eu tenho que estar lhe arrastando é para exatamente ele ser preparado para receber a bênção e não voltar para o mundo, mas que a bênção que recebeu, a cura que recebeu, servir para ele, servir a Deus, ajudar os outros e exaltar o nome do grande Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Deus. É exatamente isto. Então esse é o processo de crer e receber. Não desista do seu projeto. Não desista em nenhum momento. Vem chuva, vem canivete, vem guerra, vem luta, vem desânimo, vem doença, vem problemas, vem apertos, vem calúnias. Não desista do que você determinou para tomar posse, que é de acordo à vontade de Deus. Não desista. Fica firme, tenha paciência, espera no Senhor. Porque aquele que espera no Senhor, o Senhor renova suas forças. Estou falando de Isaías, exatamente 40, verso 28 até 30. Aquele que espera no Senhor, o Senhor renova suas forças. Então espera no Senhor, continua a orar. Segredo, aumentas a oração. Sempre que ver que a situação está a piorar, de vez de você desanimar, acelera a oração. Acelera a comunhão com Deus. Se guarde mais. Muitas vezes das suas amizades, de pessoas, de caminho, coisas que você ouve, coisas que você vê, lugares onde você vai, há lugares que você deve já cortar. Há caminho que você deve cortar. Há amizades também que você já se afastar. Porque muitas vezes são pessoas que não se juntam com a tua fé. Aparentemente serem cristãos, falam de Deus, mas eles não pensam grande como você pensa. Eles não pensam como você pensa. Eles não são como você é. E isso é muito fundamental saber que cada pessoa é outra pessoa. Diga comigo, cada pessoa é outra pessoa. Cada pessoa é outra pessoa. Tenha isso na tua mentalidade. Nunca se mistura a tua vida com outra pessoa. Não. Você tem um chamado diferente. Você tem um nome diferente. Você tem um pensamento diferente. Você tem um propósito diferente diante de Deus. E Deus vai trabalhando contigo. Vai te dando as coisas. Vai treinando contigo de acordo com o propósito que Ele tem contigo. Te lembras disso? De acordo com o propósito que Ele tem contigo. Não tem aqui muito tempo para dar outros testemunhos. Vou dar nos outros vídeos para te explicar que eu mesmo pessoalmente passei nisto. Passei nisto. Em muitas áreas, na área espiritual e na área de cura. Passei nisto. Então é preciso ter muita atenção que você não é o teu irmão que está ao lado da cadeira da igreja que você sentou. Não. Do teu departamento, da tua igreja, não. Você mesmo, João é mesmo João. Então os teus planos com Deus é do João. E a tua missão com Deus é mesmo o João, ou da Joana, ou da Antonica. É mesmo só você, minha querida, meu querido. Não mistura nada. Por isso que você deve ir para Deus como você é, Senhor. O que queres de mim? E quando as lutas estão vindo para ti, tem que saber que essas lutas são minhas. Se as lutas são minhas, então o Senhor vai fazer as minhas lutas. Porque Ele me prometeu, eu sou filho dele. Eu sou filha dele. Então Ele vai fazer as minhas lutas. Que Deus não vai te deixar tentar assim que você não pode suportar, meu querido, minha querida. Então tente fé em Deus, não há motivo de você recuar. E Ele é recompensador. Nós que buscamos. Crê nele, Ele vai recompensar. Ele não é homem para mentir, Ele é filho homem para que se arrependa. Estamos a falar em número 23, verso 19. Então tudo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Diga comigo, glória a Deus. Então exatamente isto. Fica firme, fica forte. Pega no versículo e começa a ler os livros, Antigo e Novo Testamento. Lê muitos livros, exemplo do Daniel, ele ajuda. Os desafios que eles tiveram, livro de Samuel, livro do Êxodo, desafio que o povo dos hebreus tiveram, para a terra prometida, lá mesmo no Egito, para a terra prometida. Então lê isto, leia os Atos, que é o livro dos apóstolos, exatamente a qual nós nascemos. Somos igrejas apostólicas do Espírito Santo. Então exatamente lê o desafio que eles tiveram, nunca recuaram. Pedro um dia disse, eu não posso deixar de falar aquilo que eu vivi e aquilo que eu vejo.
Está em Atos 4, então força-te. Tenha bom ânimo. O Senhor é contigo. É dessa forma que o Senhor falou a Josué lá em Josué 1, quando Josué ficou preocupado por causa da morte de Moisés e foi clamar: Senhor, o que é que eu vou fazer? Deus não pegou o exército, ele colocou, ele disse assim: agora vou mandar você ficar sentado. Não, ele disse: olha, força-te, tem bom ânimo. Eu não te deixarei, não te desampararei, porque estou contigo. É isso que ele está falando para ti agora. É isso que ele está falando para ti. Que ele está contigo. Levanta-te, meu irmão, e continua a caminhada, ora e jejua. Levanta-te e continua a agradecer a Deus. Seja amoroso, ama o próximo. Ajuda a obra de Deus. Se você está numa igreja, ajuda o homem de Deus que você está com, a mulher dele que você está com ela. Ajuda a obra de Deus, porque ali no Senhor vai te abençoar. Intercede, evangelize, ganhe alma para Jesus. Tira pessoas na droga, na prostituição, na direita do ocultismo. Fala de Jesus Cristo, porque o Senhor vai estar abrindo o coração de muita gente que estão precisando da salvação nesse momento. E assim o Senhor vai nos galardoar, vai nos recompensar com aquilo que nós precisamos. Porque Ele conhece muito melhor do que nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Prontos? Meu querido, minha querida, amado e amada, é aqui onde nós estamos. Esse é o nosso canal. Diga comigo, esse é o nosso canal. Repita comigo, esse é o nosso canal. Então se inscreva, mete-lhe um ok. E vai sempre conosco, me siga no nome de Jesus Cristo. Estamos juntos. Que Deus abençoe.